estrelas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar a minha história sobre visto americano. Estão sentados e pegaram a pipoca? Porque a história é longa. Porque eu não tive o meu visto negado uma, nem duas, mas sim 3 vezes. Tudo começou em 2015, quando eu decidi que eu queria assistir um show da minha banda favorita, R5, nos Estados Unidos. Até então eu nunca tinha viajado pra fora, nem pensado muito em viagens internacionais. Eu nem tinha passaporte na época. Foi quando eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre viagens, passagens, intercâmbio, um monte de coisas sobre viagens internacionais e especificamente sobre os Estados Unidos, mais especificamente ainda sobre Los Angeles, que é pra onde eu queria ir assistir o show da banda. Então, depois de fazer muitas pesquisas, eu providenciei pra fazer o meu passaporte. Aqui o meu passaporte lindinho. Eu dei um mega azar porque eu fiz o meu em janeiro de 2015 e, se eu não me engano, uns 2 meses depois eles mudaram a validade do passaporte. Agora os passaportes brasileiros valem por 10 anos e o meu só por 5. Então em 2020 eu tenho que fazer um novo. Com o passaporte em mãos, era hora de providenciar para o visto americano. E foi quando eu comecei a fazer pesquisa especificamente para visto. Como se preenchia o formulário, como que era a entrevista, vi depoimentos de pessoas que foram aprovadas e foram negadas, sobre pessoas que iam morar, pessoas que iam para turismo, que iam para trabalhar. Eu pesquisei muita coisa mesmo, para realmente estar preparada para o dia. Todo mundo sabe que o visto americano ele tem muita fama de negar para muita gente, tem gente que vai se cagando para entrevista. Confesso que eu também tava com um pouco de receio, mas já tem pessoas que não, que vai super de boa, super confiante, tipo, não é nada demais, e é aprovado lá na lata. Mas há casos e casos. Tem gente que fala que visto americano é questão de sorte, concordo um pouco. Tem gente que fala que é questão do cônsul ir com a sua cara ou não, também concordo com isso. Tem muitas pessoas que falam que é o formulário que decide se você vai ser aprovado ou não, como você preenche o DS-160. E agora eu também acredito que isso pode ser verdade. Mas vamos do início. Conversando com meu primo sobre o meu interesse de viajar pra fora, ele também ficou muito interessado. Porém, ele tinha vontade de ir um pouquinho mais pra frente. Mas assim como eu já estava resolvendo a questão do visto, ele decidiu fazer junto comigo a entrevista. Não junto, mas no mesmo dia, porque aí um ajudava o outro tanto no preenchimento do formulário 160, DS-160. Aquele formulário deve ter umas 6 páginas, 6 ou 7 páginas, e é tudo em inglês. Então um ajudou o outro, a gente preencheu todo o formulário, foi primeiro na entrevista do CASV, que é onde eles tiram a nossa fotinha e colhem as digitais. É super rápido. A primeira vez que a gente foi no CASV da Vila Mariana, Vila Madalena, agora eu não lembro. Ele tava um pouco cheio, mas não demorou muito. Acho que a gente ficou lá questão de 1 hora. Tem que estar pra ir no caso, tem que estar com os celulares desligados, mas pode estar dentro da bolsa. E é como eu disse, lá é tranquilo, é só pra tirar foto, pegar digital. Meninas tem que ir super simples, cabelo tem que ir pra trás da orelha, então se você quiser ir com o cabelo amarrado é até melhor. Meninas também, nada de boné. Parece que meninas também não podem usar brinco, é coisa super simples assim pra você ficar bem feio na foto. E a gente já agendou a nossa entrevista no consulado já pro dia seguinte pra matar logo tudo isso. O consulado de São Paulo é no Morumbi, perto do Shopping Morumbi, então o acesso é bem fácil da estação Morumbi, só dá pra ir a pé, não é muito longe mesmo. Lá sim você demora muito. Você agenda o seu horário e você só pode entrar quando eles chamarem a partir daquele horário. Só que ainda assim, depois que você entrou, tem uma fila gigante que ela dá voltas e voltas, voltas e voltas. E até chegar a sua vez em si pra falar lá na cabine com o cônsul, assim, alguns momentos de tensão. Muitos momentos de tensão. Quando nós dois fomos juntos, tava bem cheio, a gente meio que entrou junto, mas a nossa entrevista seria separada, porque o nosso planejamento de viagem não era de ir junto. Então, eis que chegou lá, depois daquela fila gigantesca, eles vão separando por cabines. Que tinha 2 pessoas na minha frente e todo mundo tava sendo aprovado, então assim, eu já tava ficando confiante. Ai meu Deus, daqui a pouco é minha vez, eu também vou ser aprovada. Só que não.
Eu não vou lembrar o número da cabine, mano, faz 3 anos que eu fiz a entrevista. Não lembro o número da cabine, mas eu lembro da cara do cônsul. Ele tinha descendência meio oriental e a maioria dos agentes cônsul, eles têm sotaque, eles não são brasileiros mesmo. Então eles falam português bem, você entende, tranquilo, mas é com sotaque. E assim, o que me atendeu a primeira vez era meio seco, grosso, sabe? Direto e reto. Quando eu cheguei pra minha entrevista, eu não lembro muito bem as perguntas, até porque faz muito tempo, muita coisa já aconteceu. Mas resumindo, ele queria saber pra onde eu ia, quanto tempo eu ia ficar e por que eu ia. Eu queria ir pra Los Angeles, eu pretendia ficar 1 semana, se bem que você tem que responder por dias, então eu ia ficar 7 dias. E o objetivo da minha viagem, eu não falei que era um show, porque eu pensei que eles iam achar que era meio tipo, você vai sair do seu país para assistir um show? Ué, o que tem? Então eu respondi que eu queria conhecer a Disney, conhecer Hollywood, Beverly Hills, mas resumindo, não deu muito certo isso. Eu só sei que ele falou que infelizmente o meu visto não tinha sido aprovado, me deu um papelzinho amarelo. Ele disse que eu precisava comprovar que eu tinha renda suficiente para bancar uma viagem internacional. Tá, eu não tinha um salário mega exorbitante, mas se eu estava programando viajar, independente se fosse internacional ou não, eu já tinha guardado dinheiro, né? Eu não ia só contando com o meu salário do mês. E, enfim, comprovar que eu tenho renda suficiente. Enfim, gente, eu achei bem sacanagem. Aí tá, eu saí lá, o meu primo saiu um pouquinho depois e com ele a situação foi um pouquinho pior. Se vocês quiserem, eu até peço pra um dia ele dar o depoimento dele de qual foi a sensação que ele sentiu fazendo a entrevista no consulado. Mas ele me falou que ele precisou até pegar no telefone. Então quando você pega o telefone lá na cabine é porque o negócio tá crítico. Também, mas assim, o caso dele foi um pouquinho mais grave. Não porque as respostas eles estavam erradas, mas por questão assim do momento, da entrevista, das perguntas que o cônsul fez. E depois de um tempo também eu fiquei sabendo que para homens tem muito mais perguntas no formulário do que para mulheres. Eles investigam mais a vida do homem, porque eles acham que o homem vai pra lá pra, sei lá, arrumar um emprego, arranjar uma casa e chamar toda a família pra ir morar junto com ele. Enfim, então quando a gente se encontrou lá fora do consulado, né, depois que os dois tinham sido negados, assim, bateu uma bad, claro, e aquela coisa, e agora, o que a gente vai fazer? Eu estava muito determinada a ir viajar para assistir o show. Não tinha uma data exata do show ainda, mas eu sabia que naquele ano ia ter uma turnê e eu já estava me preparando para ir, para não deixar tudo para a última hora. Então eu comecei a juntar mais dinheiro, eu tava para receber um bônus do meu serviço e eu falei, vou esfregar o meu extrato bancário na cara deles para mostrar que eu tenho sim dinheiro para bancar uma viagem internacional. Mas enfim, né? Acho que passaram uns 4 ou 5 meses e eu fui tentar de novo. O meu primo optou por não fazer no momento, novamente, a entrevista, mas ele foi junto comigo lá no dia da entrevista. Ele ficou pra fora, claro, porque se você não tá agendado você não pode entrar. E outra coisa que eu esqueci de falar no começo, no consulado você não pode entrar com nada. Você só pode entrar com o seu passaporte, uma pastinha se você tiver documentos, porque a gente sempre leva os documentos, mas eles nunca pedem nada. Que documentos que a gente leva? Comprovante de endereço, comprovante de trabalho, extrato bancário, comprovantes. Mas eles nunca pedem. Mas eu aposto que o dia que a gente não levar, eles vão pedir tudo. Porque é sempre assim, né? Então a gente sempre leva os documentos só por garantia. E lá você não pode entrar com... Não lembro se chave pode, mas com celular não pode. Tem que deixar ou no carro, se você tiver de carro, ou com alguém lá fora. Lá na rua do consulado tem vários guarda-volumes que você, se quiser, também pode pagar e deixar lá. Da segunda vez, como tinha passado muito tempo, né, já tinham passado meses, eu tive que fazer o agendamento no CASV novamente, só que aí eu preferi ir no outro CASV que fica em Pinheiros, porque eu achei mais fácil acesso pra minha casa.
Foi muito mais rápido do que o primeiro. Eu acho que eu fiquei lá dentro uns 20 minutos. E olhe lá, o menos. Não, eu acho que foi menos. Foi, tipo, muito rápido. Eu entrei, passei, tirei foto, peguei as digitais, tchau. Foi muito rápido porque não tinha quase ninguém nesse caso e nesse dia. E no dia seguinte foi a minha entrevista que o meu primo foi me acompanhar. No dia que eu fui sozinha, da segunda vez, tava mais vazio o consulado. Então, não é que foi mais rápido, mas a fila lá dentro, aquela que dá voltas e voltas, tava menor. Mas assim, se foi mais rápido ou não, eu não lembro porque eu não olhei no relógio e a sensação lá dentro é de muita tensão. Eu, pelo menos, estava muito tensa. Porque eu sempre tento pensar positivo, mas ao mesmo tempo eu quero pensar nos dois lados, né? Eu posso ser aprovada, mas também posso ser negada. Porque se eu ficar pensando, ai, eu tenho certeza que eu vou, eu fico com medo de me decepcionar muito. Então eu sempre encaro a realidade. Aí às vezes eu acho que se ficar pensando, ah, eu posso ser negado, vai atrair o ser negado e é negado de verdade. Mas enfim, né, fazer o quê? Eu acabo sempre pensando nos dois. Então eu tava tensa, mas eu tava confiante. Não, eu tava com o mesmo sentimento do primeiro dia, acreditando que eu queria muito ser aprovada, mas eu tava com aquilo em mente que tinha a possibilidade de ser negado também. Enfim, chegou a vez lá de distribuir nas cabinezinhas. Fui pra uma cabine X. Eu lembro que a pessoa que estava bem na minha frente, que eu, no caso eu seria a próxima, era um rapaz. E ele falou que ele era atleta, ele corria e ele ia representar o Brasil fora em algum campeonato X lá, né? E assim, eu achei muito legal. E amor, quem tava na cabine era uma agente, era uma mulher. E ela tava sendo super boazinha com todo mundo. Eu pensei, ai, ela vai me ajudar também. Ai, ela é super do bem. O rapaz que tava na minha frente, que era atleta, foi aprovado. Aí ele saiu e pronto, agora é minha vez. Aí, mais uma vez, ela perguntou pra onde eu ia, quantos dias eu ia ficar, o que eu queria fazer, blá blá blá. Aí ficou lá, digita, olha no sistema, pega digital e não sei o que. Aí ela com a maior carinha de amor, também com sotaque. Ai, eu queria muito te ajudar, só que infelizmente eu vou precisar negar o seu visto. Você não disse que queria me ajudar? Então aprova, caramba! Aí dessa vez ela me deu uma folha cor-de-rosa e disse que eu precisava comprovar vínculos que eu ia voltar para o Brasil. Porque o que eles têm muito medo é da pessoa ir lá pra ficar ilegal, pra morar ilegal. Então, assim, a maioria das pessoas que são negadas é porque não tem vínculos aqui no Brasil. Tipo, trabalho, filho, faculdade, essas coisas que meio que obrigam a pessoa a voltar pro país de origem. Só que aí vamos a um ponto. Eu, na época, lá em 2015, eu era funcionária pública, que é aquele serviço que você não é mandado embora a não ser que você cometa um crime. Porque ela acha que eu ia sair do meu emprego pra ficar morando ilegalmente no paísinho dela. Sei lá se ela é de lá, mas enfim, né? Dessa vez eu acho que eu fiquei um pouquinho mais conformada. Não, mentira, não fiquei nada conformada não, porque aí eu desisti dos Estados Unidos. Falei, não quero mais. Eles não me querem lá, eu também não quero mais ir para os Estados Unidos. O Brasil. O mundo é muito grande, tem zilhões de países que eu posso conhecer. E a turnê da minha banda não vai ficar só nos Estados Unidos. Eles vão para outros lugares também, então eu vou vê-los em outros lugares, sem contar no Brasil, porque eles já vieram pra cá. E foi quando eu decidi ir pra Europa, que aí foi realmente a minha primeira viagem internacional sozinha. Se vocês não assistiram, tem vários vídeos onde eu conto detalhes sobre ela. Está aqui nos cards, é só clicar e ver toda a playlist da minha viagem. Aí beleza, e depois disso eu foquei que eu queria conhecer outros países, encher o meu passaporte de carimbos e esfregar na cara da sociedade que eu tenho sim dinheiro pra bancar uma viagem internacional, desde que eu economize no pão de queijo, é só juntar dinheiro, gente. Mas enfim, então eu fiquei decidida que eu queria conhecer outros países. Mas muitas coisas acontecem na vida, oportunidades surgem, e foi quando eu tive a oportunidade de participar de uma equipe de cheerleader que representa o Brasil em campeonatos. E o campeonato que a gente ia participar seria em Orlando, nos Estados Unidos. O campeonato seria em abril de 2017. Então, depois de 2 anos que eu tive 2 traumas naquele consulado, eu tenho que encará-lo novamente.
Mas agora a situação foi completamente diferente. Porque, primeiro, o lugar mudou. O tempo da viagem nem tanto, porque seria uma semana assim como da primeira vez que eu queria ir. Mas a situação mudou completamente. Eu não ia mais a lazer, agora eu ia como atleta. E eu ia para uma competição, eu não ia tipo ficar passeando. E outro ponto é que eu não ia mais sozinha, e sim com toda a equipe, que incluía mais atletas e também as coaches. A gente pesquisou bastante qual seria o melhor método, se seria através do visto de turista mesmo ou visto de atleta, afinal a gente estava indo para uma competição. E foi quando a gente descobriu que visto de atleta só serve se a própria organização da competição, no caso a ICU, que é lá de Orlando, que estava promovendo todo o evento, convocasse a gente para apresentação, para competição. No caso, eles precisassem que a seleção brasileira estivesse lá. Coisa que não era o caso dessa ICU. Então a gente tinha que ir por livre e espontânea vontade, a inscrição era a critério nosso, não era uma obrigação estar lá, né? Cada nacionalidade era por vontade própria de estar na competição. Então, no nosso caso, seria o visto de turista mesmo. Como eu já tinha a experiência de 2 vistos negados de turista e as outras meninas que competiram comigo nunca tinham tentado, mas também não tinham visto. Apenas uma na equipe tinha visto e já tinha viajado para os Estados Unidos, mas o resto da equipe ninguém nunca nem tinha solicitado. Então a gente optou por fazer através de uma agência de despachante, que eles fazem todo o processo de preencher o formulário, entrar em contato com o consulado, fazer a mediação para a gente poder se sentir mais segura na hora da entrevista. Como íamos também como equipe, optamos por fazer a entrevista todas juntas. Então a gente marcou o primeiro dia, que seria no CASV. Foram todas as meninas juntas lá para tirar foto, tirar as digitais, blá blá blá. E no próximo dia seria a entrevista no consulado, que a gente optou lá na hora de preencher o formulário. O pessoal da agência despachante já preencheu que a gente ia fazer a entrevista tudo junto. Aqui em São Paulo seriam 5 meninas que iam fazer a entrevista juntas, incluindo eu. Chegamos lá no consulado, todas lindas e belas, super confiantes, estavam super animadas, afinal a gente já tinha comprado a passagem, detalhe. Sim, nós já tínhamos comprado a passagem porque a gente não podia cogitar a ideia de não ir para a competição. A gente já estava trabalhando há mais de um ano, treinando, arrecadando dinheiro, fazendo todos os planos para poder participar dessa competição, que na nossa modalidade seria a primeira vez. Então, estava fora de cogitação a gente não ter esse visto aprovado. Então fomos para a entrevista, tinha muita gente, tinha muita fila, mas beleza. Estávamos lá batendo papo, sempre conversando, muito animadas, muito positivas. Chegou a nossa vez. Dali ia 5 meninas lá para uma cabine e começa a conversar. Era um cônsul homem e a entrevista foi rápida, apesar de ter muitas meninas. Ele não pediu nenhum documento, ele só perguntou para cada uma o que a pessoa fazia, se trabalhava ou estudava, e alguma pergunta ou outra aleatória para cada uma, tipo, o que seu pai trabalha, ou então se você tem filhos, enfim, era uma ou outra que era diferenciado, mas resumindo, o interesse dele era saber se a gente trabalhava ou pelo menos estudava, se tinha vínculos. Pediu para todo mundo colocar digital, então a gente já estava pensando positivo. Aí ele olha pra nossa cara e fala que o nosso visto tinha sido negado. Momento pânico de todo mundo. E agora o que a gente vai fazer? Detalhe que a viagem estava marcada para dia 25 de abril e essa entrevista a gente fez faltando 2 semanas para viajar. A gente estava só um pouquinho desesperada. Na hora, sim, ele deu aquele papelzinho cor-de-rosa pra gente, falando nada, né? Ele nem falou nada, até porque tinha muita gente. Todo mundo ficou sem saber o porquê. Por exemplo, porque como a gente estava tudo junto, a gente ficava naquela coisa, foi por culpa de uma, ou será que foi geral? Por que ele não pediu pra ver os documentos e não quis saber nada? Por que ele já negou assim? Ele achou que a gente tava mentindo? Eram muitas dúvidas. Eu, assim, como eu já tive 2 experiências de visto negado, eu não quis nem opinar, né? Porque eu já tava sentindo que a culpa era minha. Eu era a pessoa zicada, a que tava jogando praga não, né? Mas a pessoa que era a praga em pessoa na equipe inteira e ferrou a equipe inteira. Então eu preferi ficar quieta.
Mas aí o que a gente fez? A gente saiu do consulado e naquele momento a gente pensou, falta 2 semanas para nossa viagem, que já tem passagem comprada, a gente não pode perder esse dinheiro. O dinheiro da inscrição a gente já tinha pago também, a gente tinha investido muito para poder participar da competição, então a gente precisa dar um jeito de tentar recorrer e tentar que esse visto seja aprovado. Então dá-lhe a gente ligar para a agência despachante que ajudou a gente a preencher o formulário e corre pra lá, corre pra cá até conseguir falar com o pessoal. Eu só sei que lá a gente contou tudo o que aconteceu, que eles não pediram, o cônsul não pediu nenhum documento e qual foram as perguntas que eles fizeram. Então foi aí que o pessoal da agência despachante deu a opção de que agora eles iam fazer iam recorrer, colocando lá como observação que a gente tinha uma carta comprovando que a gente ia, que não foi solicitado na nossa entrevista. Mais ou menos isso foi o argumento deles. Só sei que no dia que a gente estava lá, no dia seguinte, a gente já teve que pagar novamente, porque cada vez que você vai fazer a entrevista no consulado, você tem que pagar a taxa de $160, dá em média R$500 e pouco. É caro pra caramba, então pensa, a gente tinha pagado um dia pra ir na primeira vez, praticamente uma semana depois a gente teve que pagar de novo pra tentar a segunda vez. A gente tava muito desesperada. E a agência ajudou muito a gente, eles correram atrás, ajudaram a gente na hora de fazer o pagamento, a fazer todo o preenchimento do formulário DS-160 e foi muita correria. Só sei que eles agendaram novamente, mais uma vez no caso e mais uma vez no consulado, e foi quando a gente foi, a equipe pela segunda vez, eu pela 4ª vez no consulado. Eu estava totalmente traumatizada naquele lugar, mas dá-lhe a gente lá tentar novamente. Nesse dia foi engraçado porque estava acontecendo tudo diferente do que aconteceu da primeira vez que a equipe foi. Lá no consulado, inclusive, a gente encontrou uma equipe. Agora eu não vou lembrar o que eles faziam, só sei que eles iam para alguma competição em Porto Rico. Eles estavam um pouco à frente da gente, aí a gente meio que assim trocou algumas palavras, né, porque eram 2 equipes de esportes. Mas eu só sei que eles não fizeram a entrevista juntos, estavam um de cada vez, mas eles estavam com camiseta do time e tudo. Mas um dos rapazes lá que estavam saiu primeiro e ele falou que tinha sido negado. Aí a gente deu algumas dicas sobre a agência e não só sobre a agência, mas também sobre o requisito de ter uma carta da organização da competição, que pode ajudar ou não, né? A gente ainda não tinha feito a segunda entrevista, então a gente ia descobrir. Mais uma vez lá na cabine, nós 5, para fazer a entrevista. A Fantine, pela 4ª vez, fazendo uma entrevista no consulado para visto de turista, e com a equipe pela 2ª vez. Dessa vez foi uma agente cônsul mulher, e a entrevista dessa vez foi muito longa, mas tipo, muito longa mesmo. Sem brincadeira, deve ter durado uns 30 minutos no mínimo. Ela fez um monte de pergunta pra gente. Tanto perguntas pessoais para cada uma de nós, quanto perguntas sobre a equipe, sobre o grupo, o que a gente fazia, de quais competições a gente tinha participado no Brasil e se tinha participado em algum outro lugar, desde quando a gente treinava, em que local de São Paulo ou do Brasil a gente treinava, os dias, como eram os treinos. Aí ela chamou, acho que alguma supervisora dela, e elas ficavam lá conversando, só que não dava pra gente ouvir. Aí depois ia lá pra dentro e a gente lá tudo esperando, olhando pelo vidro da cabine assim, roendo eu tava roendo quase o dedo, de tão nervosa que eu tava. Aí a gente viu elas mexendo no computador e uma das meninas que tava com a gente viu que elas estavam acessando o nosso Facebook, porque a gente tem uma página do time no Face, e elas estavam comprovando se realmente era aquilo. Dessa vez elas pediram o comprovante, a nossa carta, que a gente tinha feito a inscrição, e também a carta da organização, e tudo avaliando. Aí, enfim, ela volta lá com os documentos, conversa mais um pouco com a supervisora dela, mais um rapaz que se aproximou e eles trocaram palavras, e a gente tudo assim, meu Deus, e agora o que tá acontecendo? E agora, meu Deus, não, digita. Foi quando ela juntou todos os nossos passaportes, porque normalmente enquanto eles estão entrevistando, eles pedem o passaporte, aí eles ficam olhando, eles sempre fazem a entrevista normalmente com o passaporte com eles.
Foi quando ela juntou os passaportes, pediu pra gente colocar as digitais lá e deu um papelzinho que é desse tamanho o papelzinho. Normalmente o papelzinho de visto negado é uma folha sulfite, um A4. Aí dessa vez ela juntou os 5 passaportes num elástico e separou um papelzinho que é desse tamanho, branquinho. Aí foi quando eu já comecei a respirar, porque eu, como já tinha ido e visto outras pessoas sendo aprovadas, eu já tinha visto as pessoas saindo com aquele papelzinho micro. Foi quando eu respirei e sabe aquele momento de não acredito que isso tá acontecendo. E foi quando ela disse que o nosso visto tinha sido aprovado. E aprovado por 10 anos! Então, além da competição, que seria durante uma semana, a gente poderia ir mais vezes para os Estados Unidos, não mais com esse propósito da competição, ou sim. E também poderia ficar muito mais tempo do que a competição. Mas enfim, não vamos entrar nesse critério. Resumindo, visto americano é um negócio tenso e complicado. Eu tenho amigas que acham que é super de boa, que nunca teve problema, já tirou visto sozinha, já tirou visto com a família e ninguém nunca teve problema. Então acho que, tipo, quando a gente fala que é uma coisa tensa, ela fica, mas como assim? É só você mostrar que você não vai morar lá ilegalmente. Mas, mano, eu acho que eu tenho cara de imigrante legal, né? E a prova disso está aqui no meu visto. Porque, mano, a foto desses negócios é muito feia. A gente tem cara de imigrante legal mesmo. Vai muito da sorte e de como você também preenche o seu DS, que é o formulário. E aí que eu dou a minha dica. Vale a pena ir com despachante? Funcionou pra gente como equipe. Quando eu fui sozinha, eu não optei por ir com agência despachante, porque era um dinheiro que eu não estava a fim de gastar no momento. Mas como o campeonato, a competição não era uma opção de, se eu não for tudo bem, até porque a gente já tinha pago, então a gente precisava ter mais certeza que a gente ia ser aprovado. Então, valeu muito a pena a gente ter pago a agência despachante. A agência que a gente foi a Help Vistos. Na época ela tinha uma agência no shopping Tatuapé, mas fechou e abriu em outro lugar que no momento eu não lembro, mas tem um endereço deles na página do Facebook que eu vou deixar aqui embaixo. Mas quem atendeu a gente foi o Rodrigo, que agora ele não está mais com a Help Vistos, mas está com uma nova agência que chama 99 Vistos, que eu também vou deixar o link embaixo. Por que eu vou deixar das duas? Porque apesar de ser a Help Vistos que atendeu a gente, foi o Rodrigo que tomou toda a conta do nosso processo e que fez os corre para que realmente desse certo. Então eu super indico não só a Help Vistos, mas também o Rodrigo, que agora está nessa nova agência, que é a 99 Vistos. E entre em contato com as duas, se você pretende tirar o seu visto e quer um auxílio. Eles dão todo o suporte. Na hora de preencher o formulário, normalmente eles enviam pra gente o documento que tem todas as perguntas, assim como a gente preenche no site do consulado mesmo, só que tudo traduzido. Então o trabalho que você tem é tudo de responder, que são perguntas pessoais sobre seu trabalho, com quem você mora, se você estuda e blá blá blá, perguntas sobre a sua vida. Só que tá tudo em português. Você preenche tudo isso, encaminha pra agência da Help Visto ou da 99 Visto, a agência despachante, e eles fazem o trabalho de transcrever tudo que você preencheu no site do consulado, que está em inglês. Essa é uma forma mais fácil, por exemplo, para quem não entende muito de inglês, ou então até porque às vezes mesmo que você saiba o inglês, às vezes a pergunta tá de um jeito, só que você entende de outro. A agência despachante, normalmente ela sabe o modo de responder aquelas perguntas. Então, é um modo que meio que te ajuda a ser aprovado ou a não ser negado. Enfim, dá no mesmo. O valor, esse ano, eu não sei quanto que tá das agências. No ano passado, a assessoria era 150, mas como a gente era uma equipe, mais de uma menina, né, mais de uma pessoa fez a solicitação, eles fizeram uma promoção pra gente de R$100. Então, assim, eles ajudaram muito a gente, porque a gente já tava com o dinheiro apertado e ainda na correria. Então foi, assim, realmente um salva-vidas que foi pra gente.
Detalhe, como eu falei pra vocês, a primeira entrevista que a gente fez da equipe foi 2 semanas antes da gente viajar, a segunda foi faltando 1 semana. O visto no passaporte a gente pegou no dia de viajar. A gente ia viajar no dia 25, bem de noite, depois das 10 da noite, e a gente pegou durante o dia 25 mesmo. Foi muita correria, mas deu muito certo. A gente foi pra competição, foi uma experiência incrível, mas isso já é um assunto para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha longa jornada no consulado, mas agora eu tenho 10 anos, na verdade atualmente tenho 9, né, porque um ano já foi, mas para viajar para os Estados Unidos quantas vezes eu quiser e for possível. Ainda tem o assunto da imigração, mas isso é assunto para outro dia. E se vocês quiserem saber como funciona a imigração lá nos Estados Unidos, deixem aqui nos comentários ou alguma outra sugestão ou dúvida mesmo sobre como tirar vistos. Eu posso fazer um vídeo também explicando mais detalhadamente. Posso deixar também na descrição o site do consulado para vocês darem uma olhadinha e já ir meio que pesquisando para quem está pretendendo tirar o visto pela primeira vez. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Um super beijo e até a próxima!